Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um mês, hoje, 1º de novembro, mês das almas. Amanhã celebraremos o dia dos fiéis defuntos, rezaremos pelos nossos irmãos e irmãs que nos precedem no reino dos céus, na vida eterna. Peçamos a Deus que conduza este mês, que ora iniciamos, conduza nossas atividades, conduza nossa missão, que seja um mês repleto da graça de Deus. Continuando nossa reflexão a respeito da profissão de fé, tomemos o primeiro artigo, creio em Deus. Creio em Deus, esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeira profissão de crer em Deus. Creio em um só Deus. Com estas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único e só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele. O único, voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em um Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só, verdadeiro, Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mais uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Deus revela o seu nome. A seu povo, Israel, Deus revelou-se dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência,
a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros e é, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. O Deus vivo. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isso, e que por este desígnio agirá com sua onipotência. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no número 199 do Catecismo da Igreja Católica. E por que trabalhar este tema na oração da manhã? Porque é urgente, cada vez mais, nós nos apropriarmos da doutrina da Igreja. Porque nós cremos em que cremos, qual o sentido da nossa fé. Então hoje nós começamos a ver os artigos da fé. Nós acabamos de refletir sobre a primeira expressão do artigo da fé, creio em Deus. Esta é a primeira afirmação e a fundamental afirmação da profissão de fé. Dela provém todas as outras todas estão ligadas a esta. E por isso é tão importante que a gente compreenda. Nós cremos em Deus, mas em que Deus nós cremos? De que modo nós cremos? É importante, aos poucos, nós irmos nos apropriando. Nós cremos num Deus que se revela a nós, nós cremos um Deus que é um só Deus, nós não cremos em vários deuses. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância, por essência. Nós cremos que este Deus se revelou a nós e foi se revelando no tempo e na história, um Deus que revela o seu nome, um Deus que é vivo, um Deus que se manifestou a Moisés, um Deus que se manifesta a nós. E nós vamos vendo os nomes de Deus. O nome de Deus, ele é único, mas a experiência de Deus em cada tempo, em cada história, em cada pessoa, ela se renova. E aí Deus vai aparecendo de tantos modos a tantas pessoas, revelando-se a nós, dizendo da sua face, dizendo do seu amor para conosco. Por isso é tão importante que nós tenhamos o conhecimento do catecismo da Igreja Católica, para a gente entendendo, a gente compreendendo e rezando com este texto. É um texto muito profundo, muito belo, um texto que chama a nossa atenção e que nos ajuda bastante na compreensão da nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava
cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, paroquiano, você que reza conosco, que palavras sérias de nosso Senhor. Primeiro, São Lucas diz que Jesus está caminhando para Jerusalém para cumprir com a sua missão. Jesus vai a Jerusalém para lá entregar a sua vida por amor a nós. Depois, uma pergunta de alguém: são poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus é tremenda: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Veja a palavra de nosso Senhor. É para nós. Façamos o esforço de entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão. A porta estreita, o desafio, a luta, a peleja, a busca pela conversão. É todo dia. Todo dia nós precisamos lutar. Todo dia nós precisamos pelejar, como dizemos. Todo dia nós precisamos querer nos convertermos, querer o céu, desejar a presença de Deus, desejar participar da alegria de Deus. E aí Jesus continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Já pensou? Nós ouvirmos isso de nosso Senhor: não sei de onde sois, não vos conheço. Depois de tanta luta, depois de tanto esforço, nós corremos o risco de ainda ouvir isso de nosso Senhor: não sei de onde sois. Mas ouvir isso por quê? Porque nem sempre fazemos a vontade dele. Porque não tomamos a decisão corajosa de lutar contra o pecado, de viver uma vida que seja do agrado dele. Pensemos nisso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos começando mais um mês. E para mim, costumo pensar e dizer sempre isso, é sempre uma oportunidade. É sempre um novo começo, um recomeço. Pensemos nisso e peçamos a nosso Senhor a graça da conversão. Senhor, converte-me.
Senhor, purifica-me.